Fúria. Sua mente deformada transformou uma tranquila sala de aula em um perigoso mundo de terror. Stephen King. Richard Bachman. Capítulo 1. A manhã em que peguei aquilo era bela. Uma bela manhã de maio. O que a tornava bela era que eu não havia vomitado o café da manhã e o esquilo que descobri na álgebra 2. Meu lugar era na fila mais longe da porta, que ia mais perto da janela, e vi o esquilo no gramado. O gramado da escola secundária Placerville é muito bom. Não é metida besta. Chega até o prédio e diz oi. Ninguém, pelo menos nos meus 4 anos na ISP, tentou empurrá-lo para longe do prédio com um bocado de canteiro, pinheiros anões ou esse tipo de besteira. Ele chega até a fundação de concreto e ali mesmo cresce, goste-se ou não. É verdade que há 2 anos, em uma sessão na Câmara dos Vereadores, algum idiota propôs que se construísse um pavilhão em frente à escola, completo com um monumento em homenagem aos caras que estudaram na Placerville e depois morreram numa ou noutra guerra. Meu amigo Joey McKennedy esteve lá e disse que a coisa toda deu em nada. Eu gostaria de ter estado lá. Do jeito que Joey contou, a coisa pareceu bacana às pampas. Há 2 anos, tanto quanto consigo me lembrar. Foi mais ou menos nessa ocasião que comecei a ficar pirado. Capítulo 2. De modo que ali estava o esquilo, correndo pela grama às 9h05 da manhã, a menos de 3 metros do lugar onde eu escutava a Sra. Underwood levando-nos de volta para os rudimentos da álgebra, em seguida a um exame horrível no qual aparentemente ninguém havia passado, com exceção de mim e Ted Jones. Eu estava de olho nele, pode ter certeza. No esquilo, não em Ted. No quadro negro, a Sra. Underwood escreveu A igual a 16. Senhorita Cross, pediu ela, voltando-se para a classe. Diga-nos o que esta equação significa, se faz favor. Significa que A é igual a 16, respondeu Sandra. Enquanto isso, o esquilo corria de um lado para o outro na grama. A cauda fofa, alta, os olhos pretos brilhando como um chumbo grosso para a caça. Um bonito e gordo esquilo. O senhor esquilo estivera conservando mais o café da manhã no estômago do que eu ultimamente, mas naquela manhã corria leve e fácil que era um gosto ouvir. Eu não estava com tremores nem acidez no estômago. Estava calmo. Muito bem, aprovou a Sra. Underwood. Nada mal. Mas isso não é tudo, é? Não. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa sobre essa fascinante equação? Ergui a mão, mas ela chamou Billy Sawyer. 8 mais 8, disse ele. Explique. Quero dizer, pode ser... Billy mexeu-se, contrafeito. Passou os dedos sobre o grafite de escada canivete no tampo da carteira. SM 1DK porreta tome 73. A senhora vê, a gente soma 8 mais 8, isso significa... Quer que eu lhe empreste meu léxico? Perguntou a Sra. Underwood, sorrindo alerta. O estômago começou a me doer um pouco. O café da manhã começou a se mexer um pouco, de modo que voltei a olhar por um momento para o esquilo. O sorriso da Sra. Underwood lembrou o tubarão no filme Tubarão. Carol Grant levantou a mão. A Sra. Underwood inclinou a cabeça. Ele não quer dizer que 8 mais 8 também satisfaz a necessidade de igualdade da equação? Eu não sei o que ele quer dizer, retrucou a Sra. Underwood. Risada geral. Você pode, de outras maneiras, satisfazer a necessidade de igualdade da equação, senhorita Granger? Carol começou a falar e foi neste momento que o serviço de alto-falante interno disse. Charles Decker, compareça à administração, por favor. Charles Decker, obrigada. Olhei para a Sra. Underwood e ela inclinou a cabeça. Meu estômago começou a parecer velho e encolhido. Levantei-me e deixei a sala. Quando saí dali, o esquilo ainda corria rapidamente de um lado para o outro. Eu me encontrava a meio caminho no corredor quando pensei ouvir a Sra. Underwood vindo no meu encalço. As mãos erguidas, transformadas em garras, sorrindo aquele seu grande sorriso de tubarão.
Nós não precisamos de garotos como você por aqui. Garotos do seu tipo devem estar em Greenmantle, ou no reformatório, ou no Hospital Estadual de Psicopatas. De modo que vá embora, vá embora, vá embora. Virei-me procurando no bolso traseiro a chave de grifo que não estava mais lá, e naquele momento o café da manhã era uma dura e quente bola dentro do meu estômago. Mas não estava com medo, nem mesmo quando ela não estava ali. Eu li livros demais. Capítulo 3. Parei no banheiro para dar uma mijada e comer uns biscoitos Ritz. Sempre levo na mochila uns biscoitos Ritz. Quando o estômago da gente é ruim, uns biscoitos podem fazer maravilhas. 100 mulheres grávidas não podem estar enganadas. Eu estava pensando em Sandra Cross, cuja resposta na classe há alguns minutos não fora nada má, mas também não dissera tudo. Eu estava pensando na maneira como ela perdia botões. Estava sempre perdendo-os e caindo de blusas, caindo de saias, e na única vez em que eu a levara à dança da escola, ela perdera o botão do alto do jeans Wranglers, e ela quase havia caído também. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, o fecho em frente descera pela metade, mostrando um V de calcinha branca lisa que era escuramente excitante. A calcinha era apertada, branca e imaculada, sem uma mancha. Envolvia-lhe o baixo ventre com uma doce intimidade e fazia ondinhas quando ela movia o corpo ao som da música. Até que ela viu o que estava acontecendo e correu para o banheiro das moças, deixando-me com a recordação da calcinha perfeita. Sandra era uma boa moça, e se eu nunca houvesse sabido disso antes, Deus sabia que eu sabia neste momento, porque todos nós sabemos que boas moças usam calcinhas brancas. Nada daquela merda de Nova York tem vez em Placerville, Maine. O Sr. de Deaver, porém, continuava a intrometer-se, empurrando para longe Sandra e sua calcinha vaginal. A gente não podia parar a mente, a droga da coisa continua simplesmente a se meter. Não obstante, eu senti uma grande simpatia por Sandy, mesmo que ela nunca fosse saber o que era uma equação do segundo grau. Se o Sr. Denver e o Sr. Grace resolvessem me mandar para Greenmantle, eu talvez nunca mais visse Sandy. Isso seria uma pena danada. Levantei-me do vaso, joguei dentro as migalhas de biscoito que haviam caído na roupa e dei descarga. Todos os sanitários da escola secundária são iguais. Parece um jato 747 decolando. Sempre odiei apertar aquele botão. Deixava a gente certo de que o som era ouvido claramente na sala de aula contígua e que todo mundo pensava, lá vai outra carga de bosta. Sempre achei que um homem devia ficar sós com o que a minha mãe insistia em chamar de limonada e chocolate quando eu era pequeno. O banheiro devia ser um lugar como um confessionário. Mas eles nos derrotam. Sempre nos derrotam. A gente não pode nem mesmo assoar o nariz e conservar isso em segredo. Alguém tem sempre que saber, alguém tem sempre que espreitar. Gente como o Sr. Detiver e o Sr. Grace são até pagos por isso. Mas nesse momento a porta do banheiro estava se fechando com um chiado atrás de mim e eu me encontrava novamente no corredor. Parei e olhei em volta. O único som era um zumbido sonolento de colmeia, que significava que é novamente quarta-feira, manhã de quarta-feira, 9h10. Todo mundo preso para passar outro dia na esplêndida e pegajosa rede de mãe e educação. Voltei ao banheiro e peguei a minha flare. Eu ia escrever alguma coisa espirituosa na parede, como Sandra Cross usa calcinha branca, mas neste momento vi meu rosto no espelho. Vi machucadas minhas luas sob os olhos que pareciam grandes, brancos e fixos. As narinas estavam meio dilatadas e eram feias. A boca era uma linha branca, contorcida. Escrevi "vá comer merda" na parede até que a caneta quebrou-se de repente em meus dedos tensos. Deixei-a cair no chão e dei-lhe um pontapé. Ouvi um som às minhas costas. Não me virei. Fechei os olhos e respirei devagar e profundamente até recuperar o controle. Depois subi. Capítulo 4. Os escritórios da administração da Escola Secundária Placerville ficam no terceiro andar, juntamente com a sala de estudos, a biblioteca e a sala 300, que é onde ficam as datilógrafas.
Quando a gente empurra a porta da escada, a primeira coisa que ouvimos é o crepitar ininterrupto das máquinas de escrever. A única ocasião em que o ruído para é quando a sineta muda as classes ou quando a Sra. Green tem alguma coisa para dizer. Acho que ela, em geral, não diz muita coisa, porque as máquinas de escrever raramente param. Há 30 delas ali, um pelotão curtido de guerra de cinzentas underroads. São marcadas com números, de modo que a gente sabe qual é a nossa. O som nunca para, de setembro a junho. Eu sempre associo aquele som com a espera na antessala pelo Sr. Denver ou Sr. Grace, a dupla original de alcoólatras. A coisa é muito parecida com aqueles filmes de selva em que o herói e seu safari estão penetrando profundamente na mais negra África e o herói diz: "Por que é que não param esses malditos tambores?" E quando os malditos tambores param, ele olha para a folhagem escura e ciciante e diz: "Não gosto disso, é silêncio demais." Eu havia chegado tarde ao gabinete para que o Sr. Denver estivesse pronto para me receber, mas a recepcionista, a Sra. Marble, apenas sorriu e disse: "Sente-se, Charlie, o Sr. Denver vai atendê-lo logo." De modo que me sentei no outro lado da divisória de taliscas, cruzei as mãos e esperei que o Sr. Denver me atendesse logo. E quem deveria estar na cadeira senão um dos bons amigos de meu pai, Al Lathrop? Ele estava me dirigindo aquele velho olhar esquisito, isso eu posso dizer. Tinha no colo uma pasta de documentos e ao seu lado um bocado de livros-textos de amostra. Eu nunca o vira antes usando terno. Ele e meu pai formavam uma dupla de destemidos caçadores, matadores de viadinhos, de pavorosos dentes afiados e de perdizes assassinas. Eu estivera uma vez numa caçada com meu pai, Al e 2 outros amigos de meu pai. Parte da campanha interminável de meu pai de fazer de meu filho um homem. "Oi, você aí", disse eu, e dirigindo-lhe um sorriso sacana. Tive certeza pela maneira como ele saltou na cadeira que sabia tudo ao meu respeito. Oi, Charlie." Olhou rapidamente para a Sra. Mabel, mas ela estava examinando uma lista de frequência em companhia da Sra. Venson, da porta ao lado. Nenhuma ajuda ali. Ele estava sozinho com o filho psicótico de Caldecker, o cara que quase matara o professor de física e de química. "Visita de negócios, hein?" perguntei. É mesmo." Ele sorriu o melhor que pôde, simplesmente vendendo os velhos livros. "Arrasando a concorrência, Louis?" Ele saltou novamente. "Bem, a gente ganha umas vezes, perde outras. Você sabe como é, Charlie." Sim, eu sabia como era. De repente, não quis mais enfiar a agulha nele. Ele tinha uns 40 anos, estava ficando careca e havia bolsas de crocodilo sobre seus olhos. Andava de escola a escola numa perua Buick carregada de livros-textos e todos os anos, em novembro, ia caçar durante uma semana em companhia de meu pai e dos amigos de meu pai, lá pelas bandas de Allagash. E em certo ano eu fora com eles. Eu tinha 9 anos, acordei, eles haviam estado bebendo e fiquei com medo. Só isso. Mas aquele homem não era nenhum ogro. Era simplesmente um quarentão que estava ficando careca e tentava ganhar um dinheirinho. E se eu o tivesse ouvido dizer que ia matar a esposa, eu acharia que aquilo era simplesmente conversa. Afinal de contas, era eu que estava com as mãos tintas de sangue. Mas não gostei da maneira como os olhos dele saltavam de um lado para o outro, e durante um momento, apenas um momento, eu poderia ter agarrado seu pescoço com minhas mãos, puxado o rosto dele para junto de mim e gritado: "Você, meu pai e todos seus amigos, vocês todos deviam ir comigo. Vocês todos deviam ir para Green Maple comigo, porque vocês todos estão nisso. Vocês todos estão nisso e vocês todos são parte disso." Mas, ao contrário, continuei sentado no meu lugar, vendo-o suar e pensei nos velhos tempos. Capítulo 5. Acordei com o abalo de um pesadelo que não tinha muito tempo.
Um sonho em que eu estava em um escuro beco sem saída e alguma coisa vinha me pegar. Um monstro escuro, encurvado, que estalava e se arrastava. Um monstro que me deixaria louco se eu o visse. Sonho ruim. Nunca mais o tivera desde que era um menininho e naquele momento eu era um menininho grande, de 9 anos de idade. No princípio não soube onde estava, exceto que, com certeza, não estava no meu quarto em casa. O lugar parecia apertado demais e o cheiro era diferente. Eu sentia frio e câimbras e precisava mijar com urgência. Ouvi uma áspera explosão de risos que me fez saltar da cama, exceto que não era uma cama, era um saco. De modo que ela tem algum tipo de saco fodido, disse Aula Trop, do outro lado da parede de lona. E fodido é a palavra aplicável aqui. Acampando. Eu estava acampando com o papai e os amigos dele. Não tinha vindo por minha vontade. Tudo bem, mas como é que você faz para o seu pau endurecer, Al? Era isso que eu queria saber. Quem falava era Scott Norris, outro dos amigos de papai. Falava em voz arrastada e embolada e comecei a sentir medo outra vez. Eles estavam bêbados. Eu simplesmente desligo as luzes e finjo que estou com a mulher de Caldecker, explicou Al, e houve outro mugido de risos que me fez encolher todo e me sacudir no saco de dormir. Oh Deus, eu precisava mijar, fazer limonada, o que quer que quisesse chamar a isso, mas não queria ir lá fora enquanto eles estivessem bebendo e conversando. Virei-me para a parede da tenda e descobri que podia vê-los. Eles estavam entre a tenda e a fogueira do acampamento, e suas sombras altas e de aparência estranhas eram lançadas em cima da lona. Aquilo era como assistir a um espetáculo de lanterna mágica. Observei a garrafa sombra passar de uma mão sombra para a outra. Sabe o que eu faria se flagrasse você com minha mulher? Papai perguntou a Al. Provavelmente ia me perguntar se eu precisava de ajuda, retrucou Al, e houve outra explosão de risos. As longas cabeças sombras na parede da tenda subiram e desceram, para frente e para trás, com um júbilo de insetos. Eles não se pareciam absolutamente com gente. Pareciam com um bando de louva-a-Deus conversando e fiquei com medo. Não, falando sério, disse papai. Falando sério, vocês sabem o que eu faria se flagrasse alguém com minha mulher? O que, Cal? Era Ranger quem falava. Está vendo isso? Uma nova sombra apareceu na lona. A faca de caça de meu pai, a que ele usava na mata. A faca com que eu vira estripar um cervo, enfiando-a na barriga do animal até o cabo e puxando para cima, os músculos do seu antebraço engrossando, derramando intestinos verdes e fumegantes no tapete de agulhas de pinheiro e musgo. A luz do fogo e o ângulo da lona transformaram a faca de caça em uma lança. Está vendo essa filha da puta? Se eu pegasse alguém com minha mulher, eu viraria de costas e cortaria seus acessórios. E ele ia mijar sentado o resto da vida, certo, Cal? Quem falava era Hugh Lavesque, o guia. Puxei os joelhos para o peito e os abracei. Nunca havia sentido tanta necessidade de ir ao banheiro em toda a minha vida, antes ou desde então. Você tem toda a razão, confirmou Caldecker, meu papai, que era prata pura. E o que era que ia acontecer à mulher no caso, Cal? Perguntou Aula Trop. Ele estava muito bêbado. Eu podia mesmo saber qual daquelas sombras era a sua. Ele oscilava para frente e para trás como se estivesse num barco a remo e não em cima de uma tora junto à fogueira do acampamento. Era isso que eu queria saber. O que era que você ia fazer com a mulher que deixasse alguém entrar pela porta dos fundos, hã? A faca de caça que se transformara em lança moveu-se devagar para frente e para trás. Meu pai respondeu. Os Cherokees tinham o costume de abrir ao meio o nariz da mulher. A ideia era botar uma xoxota bem no meio da cara delas, de modo que todo mundo na tribo visse o que era que as havia metido em encrenca.
Minhas mãos deixaram os joelhos e desceram para a virilha. Envolvi com elas os testículos e olhei para a sombra da faca de caça de meu pai, movendo-se devagar de um lado para o outro. Senti câimbras horríveis na barriga. Eu ia mijar no saco de dormir se não andasse depressa e saísse dali. Abri o nariz delas, hã? Comentou Randy. Danado de bom isso. Se ainda fizesse essas coisas, metade das mulheres em Placerville teriam uma xoxota em cada extremidade. Não, minha mulher, disse meu pai em voz muito mansa, e neste momento o arrastar de sua voz desaparecera e o riso provocado pela piada de Randy parou no meio. Não, claro que não, Cal, disse embaraçado Randy. Ei, merda, toma um gole. A sombra de meu pai virou a garrafa para trás. Eu não abriria o nariz dela, disse Al. Eu arrancaria com um tiro a cabeça de traiçoeira dela. Falou e disse, concordou Hub. Vou beber a isso. Não consegui aguentar mais. Saí me contorcendo do saco de dormir e senti o frio de outubro picar-me o corpo, que estava nu, salvo pela cueca. Parecia que meu peru queria, de tão encolhido, entrar pelo corpo. E a única coisa que continuava a dar voltas em minha cabeça, eu estava ainda meio adormecido, acho, e toda aquela conversa parecia um sonho, talvez uma continuação do monstro que rangia lá no beco. Era que quando eu era menor, costumava ir para a cama de mamãe, depois que papai vestia o uniforme e ia para o trabalho em Portland. Eu costumava dormir ao lado dela durante 1 hora antes do café da manhã. Escuridão, medo, luz de fogueira, louva a Deus. Eu não queria estar naquela mata a 130 quilômetros da cidade mais próxima, em companhia daqueles homens bêbados. Eu queria minha mãe. Passei pelo flap da tenda e meu pai virou-se para mim, a faca de caça ainda na mão. Olhou para mim e eu olhei para ele. Nunca me esqueci disso. Meu pai com a barba ruiva por fazer e a faca de caça na mão, o boné de caçador inclinado na cabeça. Toda a conversa parou. Talvez eles estivessem se perguntando o quanto eu ouvira da conversa. Talvez estivessem envergonhados. O que diabos é que você quer? Perguntou papai, enfiando a faca na bainha. Dê um gole a ele, Cal, sugeriu Randy e houve uma explosão de risos. Al riu tanto que caiu. Estava muito bêbado. Preciso mijar, respondi. Então faça isso, pelo amor de Deus, respondeu meu pai. Fui até um grupo de árvores e tentei mijar. Durante muito tempo, nada da urina saía. A urina era como uma bola macia de chumbo em meu baixo ventre. Eu não tinha nada mais que um pênis do tamanho de uma unha. O frio o havia realmente encolhido. Finalmente a urina veio, em uma grande e fumacenta inundação, e quando acabei, voltei à tenda e me enfiei no saco de dormir. Nenhum deles olhou para mim. Estavam conversando sobre a guerra. Meu pai pegou seu servo 3 dias depois, no último dia da viagem. Eu estava com ele na ocasião. Acertou-o com perfeição, na massa de músculos entre o pescoço e o ombro, e o bicho caiu como um saco, toda a graça desaparecida. Aproximamo-nos. Meu pai sorria feliz. Sacara a faca da bainha. Eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia que ia vomitar, não podia evitar. Ele plantou um pé de cada lado do cervo, puxou uma das pernas do animal para trás e enfiou a faca. Um rápido puxão para cima e as entranhas derramaram-se sobre o chão da floresta. Virei-me e vomitei o café da manhã. Quando me virei, ele me fitava. Não disse nada, mas vi o desprezo e o desapontamento em seus olhos. Eu os vira antes, com muita frequência. Eu também nada disse. Mas se tivesse podido falar, eu teria dito. Não é o que você pensa. Essa foi a primeira e última vez em que saí para caçar com papai.